Olá, amigos. Todos sabem de um crime bárbaro que aconteceu aqui em Juara. O cadáver de um homem que foi encontrado carbonizado, queimado, esquartejado lá no lixão de Juara. Teve o cadáver ocultado e até agora a gente não tem todas as informações. O delegado Carlos Henrique Engelmann, que é o que preside esse inquérito, nosso delegado titular aqui da delegacia de Juara, está trabalhando nesse caso, já tem alguma coisa formatada e vai explicar para a gente. Afinal de contas, doutor, quantas pessoas participaram desse crime, como é que isso aconteceu, por que isso aconteceu, né? Enfim, todos esses detalhes aqui para você no Show de Notícias. Antes quero pedir para você o seguinte: se é inscrito no canal, ainda não? Se inscreva, deixe o seu like, é importante para nós, queremos chegar a 10 mil inscritos e a sua participação é importante. Logo teremos os nossos membros e, é claro, toda vez que você deixar o seu like, o seu joinha, você recebe uma notificação de um novo vídeo, de uma nova informação. Espero e conto com isso. Joinha, joinha, joinha sempre. Quem participou, afinal de contas? Quantas pessoas participaram desse assassinato, desse crime? Houve outras pessoas? Tem alguém preso? Não tem? Como que anda esse inquérito? É o que nós vamos fazer agora aqui na Delegacia de Polícia de Juara, conversando com o Dr. Carlos Henrique Engelmann, que comanda esse processo, esse inquérito, né, que preside esse inquérito, e ele vai explicar para a gente. Doutor, por favor, como é que estão as investigações deste caso? Logo após a comunicação do fato, policiais civis dessa unidade policial se dirigiram até o lugar onde onde teria acontecido o crime e imediatamente tomaram as medidas protocolares de verificação do local do fato, bem como colheitas de vestígios, de indícios e identificação de possíveis testemunhas. Apesar de inicialmente algumas pessoas que lá se encontravam e que foram apontadas como possíveis testemunhas do ilícito terem negado essa situação, após algumas entrevistas, acabaram por admitir que de uma maneira ou de outra ou visualizaram ou participaram do ilícito, não só dando ou prestando seus depoimentos quanto à dinâmica do ocorrido, os motivos e as circunstâncias do ilícito, bem como prestando informações precisas com relação não só à identificação da vítima, que àquela altura não se fazia possível porque teve seu corpo carbonizado, e bem como indicando ainda a identificação do autor do fato. Esses elementos de cognição foram trazidos para o bojo do inquérito policial que foi instaurado e dias depois nós tivemos a visita de um advogado que apresentou o autor do fato à delegacia de polícia, o qual foi submetido a interrogatório formal na presença desse defensor constituído e terminou por confessar a autoria delitiva. Não obstante, tem alegado uma situação de legítima defesa. As circunstâncias do ilícito estão sendo apuradas. A princípio, a polícia descarta essa alegação do autor do fato. Alguns relatórios policiais e laudos periciais ainda devem ser trazidos para dentro do inquérito policial, uma vez que não ficaram concluídos. E nós esperamos, dentro de poucos dias, dar encerramento a essa investigação, a esse inquérito policial, entregando aos demais entes da perquisição penal, ou seja, ao Judiciário e ao Ministério Público, todo o que nós apuramos com relação a esse ilícito, com um relatório final firmado pelo delegado de polícia. Esse acusado está preso ou foi colocado em liberdade? Ele não foi capturado em nenhuma das situações de flagrante delito do artigo 302, e uma vez que ele se apresentou espontaneamente na unidade policial, nós o ouvimos e o colocamos em liberdade. Mas, ao final das investigações é que devemos deliberar se a situação fática deve ser por representação quanto à eventual prisão preventiva ou não, ou seja, ou se ele deve responder esse ilícito em liberdade. Apesar de grave o fato, a investigação se encontra em avançado estágio e entendemos que quase que cabalmente já podemos dar por encerrada, não só com a positivação da materialidade, mas com a indicação precisa da autoria. Agora, vem as fases processuais, discussões processuais,
e a fase de julgamento, e caberá à justiça então dizer se de fato esse cidadão agiu em legítima defesa ou se eventualmente teve dolo na sua conduta e se nessa última situação se deve ou não ser condenado e qual seria então a pena a ser imputada a ele. Bom, doutor, eu não sei se o senhor poderá me responder, mas cabe a mim perguntar. Essas pessoas parecem que teriam um vínculo de amizade, né, e teriam até passando a noite na casa do outro. Houve envolvimento por ingestão de bebida alcoólica e esse legítima defesa para levar um fato a ocultar um cadáver, a esquartejar, como é que é essa situação na leitura que o senhor está fazendo? As peças de informações colhidas dão conta de que, de fato, o autor do ilícito, no mínimo ele, mas acreditamos que todos os envolvidos, se encontravam em elevado estado de embriaguez alcoólica e que a vítima teria supostamente feito uma gracinha ou mexido com a mulher do autor do fato. A alegação do autor do fato é de que a vítima teria sacado de um instrumento contundente, um canivete, pérfuro contundente, e investido contra ele. E ele então teria se apossado de um outro canivete que estaria nas mãos de uma terceira pessoa e golpeado esse indivíduo. Mas há informações em sentido contrário, no sentido de que o autor do fato teria conduzido a vítima para um local ermo e lá teria golpeado várias vezes e ceifado a vida dela. Essas informações estão sendo coligidas, estão sendo trazidas detalhadamente nos vários depoimentos, interrogatórios, declarações colhidos. E no final, com análise de todas as informações, inclusive objetivas, que deverão ser positivadas nos laudos periciais, é que poderemos formar um juízo de valor a respeito do que poderia ter ocorrido e colocar essa informação então no relatório cabal, que é a peça final do nosso inquérito policial. Pelo que o senhor fala, várias pessoas estavam envolvidas, dá para precisar quantas? A princípio, haviam 5 pessoas no local do fato, inclusive a vítima, mas não descartamos a possibilidade de que tenha outras. Investigações ainda estão acontecendo nesse momento. E só no final é que poderemos então formar, como dito, um juízo mais preciso a respeito do que teria acontecido naquela fatídica noite. Até porque é um crime que choca a sociedade, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E nesse sentido que nosso tratamento protocolar de investigação é trabalhar de maneira bastante incisiva nesses ilícitos, não só para identificá-los, os autores dos fatos, como trazer a maior clareza possível do que possa ter ocorrido dentro do inquérito policial, que é a peça formal de investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária Civil.